amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Irmão, estou muito feliz porque eu estou aqui na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Bem-aventurado é aqueles, irmãos, que estão aqui na presença de Deus. Quantos hoje já se fazem, desviados? Louvado seja Deus. E, aleluia, não aguentaram as lutas, não firmaram a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe e tem nos ajudado a nós carregarmos a nossa cruz. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Atos capítulo 5, versículo 29. Atos capítulo 5, verso 29, que nos diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, louvado seja Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, estamos na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu santo nome. Não só, aleluia, aqui na casa do Senhor louvando, mas sim obedecendo a palavra de Deus, em santificação, oração, fugindo do pecado. Que nós vemos aqui no capítulo 5 de Atos, que Pedro era um homem de Deus, e havia Safira e Ananias, que eles tinham uma propriedade, louvado seja Deus. E ali eles venderam aquela propriedade, e ali eles deixaram o diabo entrar no coração deles, e quiseram tentar enganar a Pedro, mas Pedro tinha o Espírito Santo de Deus, que não deixou ser enganado. Então Pedro chamou Ananias, louvado seja Deus, e perguntou, porque ele havia prometido dar uma parte daquele dinheiro, daquela venda, daquele imóvel que ele tinha. Louvado seja Deus. E nós vemos que ali Ananias mentiu para Pedro, mas o Espírito Santo revelou para Pedro que ali ele estava mentindo. Louvado seja Deus. E ali Ananias caiu morto perante aquela multidão. E ali entrou o temor do Senhor para aquele povo. Então nós temos que ter temor a Deus. Nós não devemos mentir. Muitas vezes as pessoas pecam, conhecedores da palavra, estão na casa de Deus, louvando, pregando. E muitas pessoas vendem para o pastor, para a pastora, para os missionários. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus e está em consagração, Deus revela, Deus mostra, como mostrou ali para Pedro, decanta Ananias. E nós não enganamos a Deus, nós podemos estar na profundeza do mar. Deus conhece o que nós estamos fazendo, Deus conhece o nosso coração, o nosso interior. Depois Pedro chamou Safira, e ela também tentou enganar o homem de Deus. Mas até então aquele povo já tinha tido temor no coração, porque viu Deus fazer a obra ali usando o homem de Deus, que era Pedro. Louvado seja Deus. Mas ali ela também mentiu para Pedro. Louvado seja Deus, e ela morreu. Aleluia. Então nós temos que, a primeira coisa que nós devemos pedir para Deus, sabedoria e temor a Deus. Porque se nós tivermos temor a Deus, nós vamos ter medo de pecar, nós vamos vigiar os nossos lábios, porque o homem é falho, por mais que nós tentamos, mas nós vamos procurar, tentar fazer a vontade de Deus. Nós vamos vigiar o nosso deitar, o nosso andar, o nosso levantar. E essa palavra nos ensina isso. Aleluia. Porque o pai da mentira é Satanás. E nós não devemos mentir.
Louvado seja Deus, por mais que seja dura a verdade, mas é melhor uma verdade doída do que uma mentira, porque a mentira nunca Jesus vai deixar prevalecer, porque o nosso Deus, Ele é Deus de justiça, Ele é de amor, mas Ele também é de justiça, e Ele nunca vai permanecer, não vai deixar permanecer a mentira. Então, esta palavra nos dá esta lição, que nós não devemos mentir, devemos ter temor a Deus, porque muitas vezes, muitos irmãos conhecem a palavra de Deus, mente, e sempre cai em contradição. Deus permite, para mostrar àqueles que andam em espírito, não fiquem enganados. Então eu espero que os amados irmãos guardem essa palavra, porque não é a missionária Silvana que fala, muitas vezes Deus usa a minha boca por misericórdia, mas eu falo dentro da palavra de Deus. E quem conhece a palavra sabe, aleluia, aquele que está falando pelo Espírito. Irmãos, eu vou louvar a Deus. Posso louvar a Deus, irmão? Com um hino? Vou louvar o número 2 da harpa cristã. Eu peço que os irmãos me ajudem a louvar a Deus. Amém? Amém. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor eu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Se eu for viarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança, os que vigiam por ti, pois Ele recebe a força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Se eu for viarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim,
para pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nós usamos a nossa boca, o nosso louvor, os nossos pés, as nossas mãos, para levar essas boas novas. Louvado seja Deus. E que assim o Senhor, que nos ungiu e nos levantou, me sustente. Sustente eu, a pastora, os pastores, missionários, evangelistas, o povo de Deus, para pregoar a palavra do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a